Salve, salve galera, tudo beleza? Chegando com um Fast News bastante interessante pra gente falar de um personagem polêmico. Tô falando de Galvão Bueno, que foi a voz da Fórmula 1 no Brasil por tantos anos, né? A Fórmula 1 saiu da Globo, mas o nome do narrador ainda é muito associado à categoria. E pra saber um pouquinho mais da relação do Galvão com a F1, a gente entrevistou aquele que foi de certa forma o diretor do Galvão nas transmissões da categoria nos últimos anos. Tô falando de Alfredo Bockel, que trabalhou como prestador e como contratado da Globo por mais de 20 anos, então tem uma relação muito próxima com o Galvão, inclusive era o cara que falava ali na orelha do Galvão durante as transmissões. Ele vai contar alguns causos, algumas tretinhas e também um pouco da genialidade do narrador em uma entrevista exclusiva com o Motorsport.com. Antes de conferir tudo isso, claro, já deixa a curtida no vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações. Agora sim, vamos dar uma confere. Eu brinco que o Galvão é meu pai profissional, né? E desde o primeiro momento, em agosto de 2000, quando eu comecei a trabalhar com ele no site, rolou uma relação muito boa, porque ele via em mim um moleque esperto, que conhecia e gostava de esporte. Então, você aprendeu a pensar como o Galvão, Alfredo? Aprendi. Isso é verdade, eu aprendi a pensar. Isso é muito, muito interessante e muito importante, porque a partir do momento que você faz assessoria de imprensa com um cara como o Galvão e com um cara como o Kaká, você precisa entender a cabeça deles. E eu tinha um banquinho de respostas já prontas, porque as perguntas nem sempre, né, variam muito. E eu aprendi muito a pensar com a cabeça. O Galvão cansou de falar para mim, pô, parece até que fui eu que escrevi esse texto. Porque realmente você vai pegando detalhes, insights, que te ajudam a construir, né, a você pensar um pouco como aquelas pessoas que você é assessor deles, né? Você precisa entender a cabeça deles. Exato, e aí foi engraçado, né, que o editor executivo ou o gerente, depois que eu fui, é uma espécie de coordenador editorial, uma espécie de chefe mesmo. Então, muitas vezes eu falava para ele o que ele tinha que fazer. Muitas vezes ele não concordava, muitas vezes ele retrucava, muitas vezes a gente trocava ideia, e assim a gente ia, né? Eu colocava para ele, muitas vezes, como alguns detalhes. Obviamente, não, eu não fico narrando no ouvido dele, não é isso, né? Ele narra a corrida normalmente, mas tem alguns pontos, alguns tópicos que a gente quer abordar na transmissão. Então eu jogava isso para ele, falava, vamos falar disso, vamos falar daquilo e tal. E aí foi muito engraçado, que eu virei editor executivo de esporte a motor na Globo, exatamente pela minha relação que eu sempre tive com o Galvão. É um cara que é muito especial na minha vida, assim, um cara, pô, fico até emocionado de falar do Galvão. Sim, é interessante esse relato seu com o Galvão, porque você de fato aprendeu a lidar com ele de modo que outras pessoas não conseguiam e aprendeu a pensar como eu perguntei. E aí vem a minha outra pergunta: como pensa a fera Galvão Bueno e o que o Galvão às vezes escutava quando você falava no ponto ali para ele? Ele falava, Alfredo, calma aí, como é que era essa relação, o que às vezes irritava e como que ele pensava a transmissão como um todo? É um cara que tem uma visão muito macro, né, de uma transmissão de televisão. Ele domina aquela parada lá. Ele me pediu, no primeiro momento, quando a gente começou a fazer as transmissões, para eu ser breve, objetivo no que eu falasse com ele no fone e sempre falar quando ele estiver falando, nunca quando um comentarista estiver falando, né? Você pensaria exatamente o contrário, né? Quando ele se calar, o comentarista falar, é a hora de você falar com ele. Não. Eu perguntei por que não? Porque eu não vou ouvir o que o comentarista está falando. Se você falar junto com o comentarista, você vai cobrir a voz do comentarista no meu ouvido. Então, eu prefiro que você fale quando eu estiver falando. Então, toda a orientação que eu dei para ele durante esses 5 anos que eu fui o editor executivo de esporte a motor da Globo foi sempre quando ele estava falando. E você vê todo o preparo do cara para ficar ouvindo vozes e narrando o que está acontecendo, né? Já aconteceu, por exemplo, você está na coordenação, você está falando com o diretor de TV, está falando com o produtor executivo, está falando com o produtor, está dando uma orientação para o repórter e ele está lá narrando. E você, naquele exato momento, você não está ouvindo o que ele está falando. E aí a transmissão corre e eu dou uma orientação para ele. Ele me manda o recado no ar. Como eu já falei antes, isso acontece também. Na transmissão em si, né,
você não tem muitos arranca-rabos porque você está ali no ar, né? Mas fora da transmissão, a gente já cansou de brigar, de divergir, né, e tal. Mas a gente sempre se acertava, porque a gente estava ali por um bem comum, que era fazer a melhor transmissão possível. Com o Galvão, a gente sempre se atritava um pouquinho, mas sempre com muito carinho, muito respeito, né? Ele queria falar uma coisa, falar, Galvão, não vamos falar isso. Ah, mas eu vou falar. Eu falei, então você fala, né? Você está com o microfone na mão, você que sabe, mas se você quiser a minha opinião, eu acho que você devia ir por outro caminho e tal. Então a gente sempre trocava muito, né? O Galvão sempre me ouviu muito, né? Apesar de ser uma pessoa de personalidade extremamente forte, de opiniões extremamente firmes, ele sempre escutou muito. Foi 2012 que o Chico Anísio morreu? Se não foi 2012, foi 2013. Foi uma corrida de madrugada e pediram ali, quando a gente, antes ou depois da transmissão, que ele gravasse alguma coisa para o Esporte Espetacular, que ia horas depois ali da transmissão sobre Chico Anísio. E assim ele começa. Qual é o nome daquele personagem mesmo que ele fez? Ah, e aquilo lá? Tá, sei que. De repente, gravando. Ele sai falando, né? Ele pediu ali 3, 4 informações para você, você passou para ele e de repente ele constrói na cabeça dele um texto e vai embora. Não tem teleprompter para o Galvão, né? Não tem teleprompter. Ele faz tudo da cabeça dele, no improviso dele, né? Era assim, os textos que ele fazia nos GPs para o Jornal Nacional de sábado, por exemplo, né? Que ele fazia aquela gravação de 1 minuto. Era tudo ali na hora e não grava 2 vezes. Grava uma, quando é para gravar 2 vezes, ele fala, pô, acho que não ficou legal. Eu falei, não, ficou. Não ficou legal. Vou fazer outra. Aí ele faz a segunda, fica muito melhor que a primeira, ele tá vendo? Tinha que fazer outra. E assim vai. A questão da palavra, do lidar com o vídeo, com a câmera, para ele é uma coisa muito natural. Tem álcool, ele gosta de tudo. Aí. Ele me ensinou a beber grappa, nunca tinha ouvido falar em grappa na vida. A primeira Sim. vez que foi ele que me apresentou. Eu não podia beber com as mãos, né? Você tinha que pegar o copo com a boca direto na mesa e virar assim o copo com a boca. É muito louco o jeito de beber grappa do Galvão. Isso a gente já estava meio para lá de Bagdá também para fazer essas coisas, né? Correto. Mas você tem que aproveitar as viagens e a interação com a galera. Os jantares com o Galvão sempre foram muito ótimos no sentido de você ouvir muitas histórias e conhecer um pouco da história da televisão, do esporte Sim. na televisão brasileira, né? Isso sempre foi muito enriquecedor. O Regi também, as histórias do Regi. Então, aproveitei bastante essa parte aí. Isso é legal da gente trazer também no bate-papo, porque com o Regi eu já tive a oportunidade de tomar umas, mas com o Galvão não. De todo modo, foi perceptível que a partir do momento que você começa a trocar uma ideia que ele engrena, o homem tem história até não acabar mais, né, Alfredo? É verdade. Não, assim, de fechar os restaurantes e os garçons ficarem em volta da mesa, tipo assim, não vai embora não vai embora não, até alguém se tocar e falar, pô, Galvão, tá na hora de ir embora, porque... Não, eu cansei de... Isso várias vezes aconteceu, a gente sair depois de uma transmissão para almoçar e emendar o jantar já, no mesmo lugar, na mesma mesa que a gente estava sentado, já emendava o jantar e fechava o restaurante.